Olá pessoal que está assistindo, espero que você esteja tendo um ótimo aniversário hoje. E hoje estaremos falando sobre o Satyricon de Petrônio. Este livro data do ano 60 depois de Cristo, se eu não me engano. E ele pretende ali, como o título já diz, satirizar, ironizar, fazer humor dos costumes da Roma Antiga, já que ele foi escrito na Roma Antiga. O narrador desse livro é um Encólpio e ele tem ali um rival que se chama Acilto, e também tem outro personagem principal que se chama Gitão, ou Guitão, que é um garoto de 14, 15/16, 17 anos. O que acontece é que o Encólpio, que é o narrador, é um filósofo, e o Acilto, que é seu rival, digamos assim, é um professor. E o Gitão, ou Guitão, ele é meio que um adolescente disputado pelos dois. Ao menos no começo do livro, o foco é esse. Eu não sei se você já está familiarizado com os costumes de ensino filosófico na Roma Antiga, mas o que acontecia era que geralmente quando um garoto, geralmente um adolescente ali com de 13 a 18, 19 anos no máximo, ia ter aulas com um filósofo, ele se tornava submisso a esse filósofo não só mentalmente, né, nessa recepção de ideias, como também sexualmente. Então aquele homem, geralmente mais velho, né, de 30, 40, 60, 70 anos, que era um filósofo, um professor, alguém numa posição de destaque, intelectualmente falando, iria iniciar aquele garoto não só no mundo da escrita, da oratória, como também no sexo. Então o Gitão, esse menino, ele acaba sendo meio que um concubino, digamos assim, um aluno ali desse filósofo, porém o Acilto, que é o professor, também é apaixonado por esse menino. E eu cria que essa ia ser a linha que ia conduzir a história aqui do Satyricon até o final. Só que não é. Depois de um mínimo tempo de, sei lá, de 4 capítulos, eu já percebi que não era isso. A história ia para rumos muito diferentes. A história vai passeando por bosque depois de bosque, floresta depois de floresta, palácio depois de palácio. Então é realmente uma aventura imensa e episódica, onde um conto entra no outro, um flui para o outro, e acho que esse foi o meu principal problema, de repente, com esse livro. Porque não era uma grande história, com começo, meio e fim, acho que como eu, e a grande maioria, né, a grande massa leitora está acostumada. Ele é um monte de historinhas picotadas que formam uma grande história, uma grande odisseia envolvendo esses personagens. Então não é como, por exemplo, as Mil e Uma Noites, onde você tem uma história principal, né, que é a história da Sherazade, e ela vai deslizando suavemente de um conto para outro, à medida que as noites vão passando. Até que no final você tem a conclusão da grande história. Assim como no meio do caminho você vai tendo as conclusões das pequenas histórias. Aqui nesse livro do Petrônio, apesar de ser sim um livro bom, não estou dizendo que seja um livro ruim, essas histórias vão se quebrando uma na outra, vão se desencaixando, vão entrando uma na outra. E aí tem uma coisa que também envolvendo esse livro que eu acho que foi o que resultou nessa estrutura confusa, que é o fato de que para montar o livro não exatamente é essa edição, essa daqui, que essa daqui é dos anos 80, mas o texto como um todo, eles acharam os manuscritos do Petrônio. E aí não estavam completos. Eles tiveram, seja lá quem for que construiu aqui o livro do jeito como ele é, porque eu não consegui encontrar muita informação sobre o livro, ele acabou pegando todos esses manuscritos e juntando eles, de forma ligando um com o outro, de forma que fizesse sentido, que se tornasse uma história ampla. Porém, mesmo que tenha sido juntado de uma forma que faça sentido, às vezes você vê que tem algo faltando, sabe? Tipo, um capítulo termina com fulano se levantou para fazer um discurso e o discurso foi lindo. E aí quando outro capítulo começa, já tem tipo, e quando estava findado o discurso, sabe? Aí você percebe que tinha ali o discurso no meio, porém ele não está no livro. Então, ou não acharam de repente esse pergaminho, ou então eles não utilizaram, não sei o que é que foi feito, ou então alguém está indo para uma cidade e ele fala, vou lhe descrever o caminho até a cidade. E aí no próximo capítulo, quando começa, eles já estão lá dentro na cidade, tipo, jantando. Então você vê que tem uma parte ali que está faltando. E acho que isso prejudicou um pouco. Mas não que isso prejudique a leitura, assim, até um ponto em que, nossa, eu não consigo ler o livro, alguém me ajude. Não, o livro é sim prazeroso, principalmente porque ele tem um tipo de humor muito oriundo daquela época, sabe? Muito específico daquela época. Então você tem cenas muito explícitas, por exemplo, de sexo. Você tem banquetes enormes, tem umas cenas meio nojentas, umas cenas meio gore. Aqui os figuras divinas, como por exemplo deusas e coisas assim, aparecem pontualmente, mas não como, por exemplo, outros escritos da época. Não exatamente do mesmo ano, mas sabe, dessa época mais antiga, da Roma Antiga, como a Odisseia, ou a Ilíada, a Eneida, onde você tem aquele grande poema, aquela coisa assim bem
bem grandiosa mesmo, exaltando os heróis, exaltando os deuses, e os deuses têm uma participação muito grande no enredo. Aqui eles meio que aparecem só para dar uma palavrinha, ou eles são citados em algum momento, em alguma música, em algum poema. E já no começo do livro, o orador, né, que é o Encólpio, deixa claro para a gente que ele quer fazer isso mesmo. Ele quer se afastar dessa forma poética e extravagante de contar a história e contar uma história mais simples. Tanto que esse livro aqui ele é considerado o primeiro livro realista, digamos assim, porque ele utiliza a prosa e utiliza a descrição de forma muito abrangente, de forma muito ampla. Você tem páginas e mais páginas de descrição, descrição de sentimentos, descrição de pessoas, assim, coisa que, por exemplo, nos poemas clássicos você não encontra. Ele é mais uma coisa histórica mesmo, é bem direto ao ponto. Aqui nesse livro, os acontecimentos são direto ao ponto, tanto que você passa de acontecimento para acontecimento, assim, de uma página para outra, mas as pessoas são bem desenvolvidas, as personalidades são bem desenvolvidas. Tem capítulos e mais capítulos que são só diálogo, assim. Por exemplo, a parte mais conhecida desse livro, que é o banquete de Trimalquio, creio que é o nome dele, que é um imperador ali, que era um ex-escravo, que agora está se tornando imperador. É um capítulo que, tipo, toma metade do livro. E ele é só diálogo e é só coisas bizarras, assim, digamos, acontecendo. Então o livro, ele é apressado em certas coisas, mas ao mesmo tempo, em outras, ele é bem... ele se demora, sabe? Ele esmiuça os detalhes. Eu acho que é uma característica bem interessante. Existe também um filme do Fellini sobre o livro, que foi lançado em 1969, se não me engano, que eu não assisti ainda. Ainda estou para assistir. Então, de repente, se você não se interessou tanto pelo livro, até porque é um livro um pouco desconjuntado, não é tão fácil achar background para ele, sabe? Textos de apoio e matéria sobre, e até vídeos sobre ele é um pouco complicado de achar. E também é um livro que não tem final, justamente por essa questão deles não terem achado todos os manuscritos que compõem o texto. Então, se você de repente não ficou tão interessado pelo livro, você pode assistir o filme. Eu não assisti, mas eu creio que deve ser bom, né? O Fellini já fez Roma também, então ele tem um grande conhecimento sobre essa área. E no fim, o que ficou para mim foi um livro muito bom, à sua própria maneira, que eu não sei se eu recomendaria para todo mundo, porque ele é um livro um pouco... Não estou subestimando, não estou dizendo que ele é muito complicado para qualquer pessoa, mas ele pode não ser tão prazeroso para todo mundo. Então é isso, aqui Satiricon do Petrônio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você continue tendo ótimos aniversários. E tchau.